Olá, se você é criança e chegou nesse vídeo, aqui vai rolar um papo entre pessoas crescidas, um papo que você vai achar chato. Então, eu te aconselho a chamar um adulto bem legal para te ajudar a escolher um outro vídeo aqui do canal, um vídeo de histórias feito para crianças, tá bom? Muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes! Estava com saudade de vocês, gente! Uma semana sem conteúdo aqui neste nosso espaço querido. Que eu ia falar? A Carol vai dar uma atrasadinha, ela tá terminando uma outra live, então eu vou fazer a abertura aqui por mim mesma. Deixa eu pôr aqui o nosso assunto de hoje na tela. O que vai ser hoje? Hoje vamos falar sobre gênero. Vai dar assunto. Peraí, cadê? A Carol já chegou, ela nem se atrasou, gente. Então, peraí, já vamos colocar a Carol aqui pra dentro. Vamos lá. Opa, peraí. Carol na área. Pensa uma mulher requisitada e pontual. Não é? Cadê? Carol vai entrar. Vamos então falar sobre gênero nesta noite. Recebi várias perguntas por e-mail. Espero conseguir fazer todas as perguntas para Carol. Carol, inclusive, deixou eu responder algumas perguntas hoje. Será que eu já começo a responder? Enquanto ela está aqui, está conectando, está aguardando. Vamos fazer o seguinte, eu já vou entrar no assunto, porque às vezes a Carol está conectando, mas ela resolveu fazer um xixi antes de entrar aqui na live, entre uma live e outra. Vamos mudar o tempo dela? Então vamos. Bom, como a Carol, que é a autoridade aqui, ela que vai poder falar exatamente o que é gênero. Ela tá dando oi, mas Carol, te puxei aqui para dentro. Tá aguardando você aceitar. Vou chamar de novo que não deu certo. Peraí. Transmitir ao vivo com. Agora, acho que agora vai. Vou começar a introduzir o assunto aqui, só enquanto a Carol tá chegando. A Carol chegou. Tá aí. Oi, amiga. Pode ir, eu que tô te assistindo, amiga. Manda ver, tô te assistindo. Eu falei, que papai já tem diploma em educação sexual, menina. Olha lá, tô te assistindo. Depois de 8 horas intensas de conteúdo, mas peraí que meu tripé tá mole. O que ele tá caindo? Tá vendo que tá caindo pra trás, gente? Tá mesmo. Tá vendo? Muito tempo sem trabalhar. Ele tá doido, né? Agora, o que faz pra ele... Não sei. Ele tá meio esquisito. Vamos ver se cair de novo eu ajeito. Pronto. Tá. Bom, eu ia explicar que, só pra gente fazer uma introdução no assunto, Carol, que assim... Sim. Sexo biológico é diferente de gênero e é diferente de orientação sexual, correto? Perfeitíssimo. E você vai explicar cada uma dessas coisas pra gente. Mas... Sim, claro. Eu queria trazer uma informação que, assim, a primeira vez que eu ouvi isso, deu um pan, assim, tela azul na minha cabeça. Eu pensei, como é que pode? Que eu achei bem curioso. A Comissão de Direitos Humanos de Nova York, em 2017, decidiu oficializar a multiplicidade das identidades de gênero e passou a reconhecer 31 diferentes tipos de gênero. Quer dizer que gênero não é só masculino e feminino? Carol, isso aí. Explica então o que é gênero. Então vamos lá. Menina, olha, você já começou aí com uma didática bem bacana, né? Para a gente entender o que é gênero, até porque tem o mesmo nome quando a gente fala de sexo biológico, a gente fala homem e mulher, e quando a gente fala de gênero, a gente fala homem e mulher também. Então as pessoas ficam confusas achando que tudo é a mesma coisa. Mas para você ficar ainda mais chocada, nessa terça de hoje, nem o sexo biológico é binário, amiga. Né? Não sei se eu já falei isso aqui, mas a gente acha que
Ah, então, mas você já deve ter me ouvido falar, até porque eu trabalhei muito com crianças intersexo, a gente já foi lá para Brasília, para Conanda, para a gente fazer, junto com o Conanda, para fazer uma incidência política, para a gente mudar algumas legislações, que eu já te conto, porque assim, a gente acha então que o sexo biológico, não, ó, tem o macho, tem a fêmea, né? Tem gente que nasce com vulva, tem gente que nasce com pênis, e beleza, esse é o sexo biológico. Até isso, amiga, não é binário, não. Existem as pessoas que a gente chama pessoas intersexo. Então, a gente tem, né, as pessoas que nascem macho, ou seja, o fenótipo, né, a maneira como o corpo se apresenta, fenótipo é o formato do nosso corpo. Quando a gente olha, a gente fala, ok, né, é um macho, é um menino, tem um pênis. Ah, ok, olhei aqui, é uma vulva, é uma menina, né? Então, o fenótipo é isso, é o que se apresenta. Aí a gente tem a genética, a gente tem os hormônios, o nosso corpo é esse conjunto de coisas funcionando tudo ali juntinho, né, para dizer, entendi, ó, visualmente aqui temos uma menina, temos um menino, temos um macho, uma fêmea, um pênis e uma vulva. Só que entre essa biologia tem as pessoas intersexo, que antes a gente conhecia como pessoas hermafroditas, até é um termo que a gente não usa mais, né? Mas são pessoas que não se encaixam nem nisso que a gente conhece como macho, nem fêmea, não tem pênis, nem vulva. Tem um órgão genital chamado intersexo. E existem mais de 40 condições, Fafá, que a gente chama, né, que é a condição intersexo, que não é uma doença. Tem gente que acha né, o que a gente conhecia como hermafroditismo era algum problema de saúde, era algum tipo de deficiência. Não é uma condição. Nem sempre uma pessoa intersexo, um bebê intersexo, por exemplo, nasce com uma genitália ambígua e com algum problema, por exemplo, para urinar. Nem sempre é assim. Às vezes nasce com um testículo que não desceu, então aparentemente por fora parece uma vulva. Às vezes nasce apenas com uma parte da vagina e tem o clitóris aumentado, que lembra muito o pênis. Inclusive, nossa, Carol, a gente podia fazer uma live. Rapidão, porque eu tô vendo uns comentários aqui. Eu iniciei a live dando recado, mas eu vou repetir. As lives à noite não são para crianças. Aqui é uma live de conversa entre adultos. Eu já dei esse recado no início. Vou repetir. O pessoal está falando, é para criança? Não. É um assunto entre... A gente está tendo uma conversa entre adultos para que vocês possam se munir de informações para conversar com as crianças. E aí a Carol vai explicando como que a gente pode conversar de acordo com a faixa etária e tudo mais. Tá bom? Então, reforço aqui que o Instagram... E, enfim, YouTube sempre deve ser assistido pelas crianças com a companhia de um adulto, tá bom? Então, para justamente, de repente, você olhar e falar assim, é do canal da Fafá, mas opa, vamos ver se no Instagram essa conversa é para criança ou para adulto, tá? Então, é para adulto. Aí. Convido os adultos a ficarem. Inclusive, quem tá gostando, acha que pode ser interessante e que mais gente vai gostar, clica nesse aviãozinho que tem aqui uma flechinha assim, clica ali e manda para os amigos, olha que essa live é massa, vem ouvir com a gente, clica ali, manda e volta para cá. Isso, e vai no canal, quem é criança e quer conteúdo da Fafá, vai lá no canal no YouTube procurar histórias. Desculpa, Carol, volta lá. Imagine, eu vou mudar aqui para ficar mais, uma iluminação mais quente como a sua. Então, Fafá, a gente nunca falou aqui sobre anatomia, mas a anatomia é tão importante para a gente entender tantos conceitos. Não se resume a isso, né, gente? Sexualidade não se resume ao corpo, à genitalidade, mas é muito maravilhoso a gente conhecer o corpo. Então, para entender o que são pessoas intersexo, para depois a gente passar para gênero, olha só, quando o bebê está se desenvolvendo na barriga da gestante, da mãe, antes dos 3 meses, não tem como a gente ver se é um menino ou uma menina, se fizer ultrassom. Você já deve ter ouvido falar, tem que esperar lá o 3º mês, né? Ou então, eu até estava com 3 meses de gestação, mas o médico ficou na dúvida do que era. É porque antes dos 3 meses, tanto o bebê menina quanto o menino tem a mesma coisinha no meio das pernas. É como se fosse a pontinha do meu dedo, assim. Se for um menino, tá? Geneticamente está programado, os hormônios vão funcionar e ali no desenvolvimento, a partir do 3º mês, essa pontinha cresce e vira um pênis. E se for uma menina, hormônios, a genética, essa pontinha, ao invés de crescer, vai acontecer o quê? Vai condensar, condensar, condensar e virar... O que será que vira? Vulva. Não. Tem gente que fala vagina? Não. Vira o clitóris. Então, a estrutura que biologicamente dá origem ao pênis
na menina, na mulher, dá origem ao clitóris. Então, na verdade, a gente fala errado. Biologicamente, a referência do pênis não é a vulva, né? Lembrando que a vulva é a parte externa. Ó, a Thaís até falou que é o clitóris. E, gente, clitóris é uma parte do corpo, não existe vergonha nenhuma de falar sobre isso. E a gente tem que falar que o clitóris existe por questões de saúde, por questões de reconhecimento do corpo, tá? Então, olha que interessante. Por que eu falei disso? Porque muitas vezes a pessoa intersexo, o bebê pode nascer, por exemplo, com clitóris aumentado. Às vezes tem muita injeção de hormônio, de testosterona, e ao invés do bebê nascer com clitóris pequenininho, nasce com clitóris aumentado. Então, aparentemente, é uma genitália ambígua, né? Então, parece um pênis numa vulva, né? Por isso que as pessoas falavam que era hermafrodita. É como se nascesse com os dois sexos biológicos. Mas não é isso. É só uma outra condição. Então, existe, gente, um monte de formato de órgão genital, que a gente nunca falou sobre isso. Tá, Carol, mas eu não sabia. Desses exemplos que você deu, é só uma questão de formato. Mas eles implicam em outras coisas também, dependendo da condição, pode ser que implique, dependendo não. Como é que é? Pode, alguém até falando o meu clitóris. Olha, beleza, é isso aí. Né? A gente tem que falar sobre isso. Adorei. É isso mesmo. Ó, Fafá, tem algumas pessoas intersexo, alguns bebês intersexo, que dependendo de como foi esse desenvolvimento, tem algumas implicações sim na saúde. Então, às vezes, por exemplo, a uretra não está bem formada, aí tem que fazer uma cirurgia, né? Às vezes tem que administrar o hormônio, às vezes tem que fazer uma cirurgia para recolocar os testículos no lugar, mas não são todas as pessoas, todos os bebês que passam por isso e que precisam. Tem bebês que nascem com genitália ambígua e que não tem nenhuma outra condição de saúde que precisa de alguma interferência, a não ser acompanhamento para ver o desenvolvimento, para ver se está tudo legal com os hormônios, tá? Então, tem pessoas intersexo que tem alguma outra modificação, tá? Tem até síndromes genéticas, então pode ser que a pessoa fique mais alta, que tenha as mãos um pouquinho maiores do padrão, né? Disso que a gente padronizou, que tem os pés um pouquinho maiores. Então, existem muitas condições, mas é interessante a gente saber que a biologia, ela é diversa. Não é macho e fêmea, tá? Não é XX e XY. Inclusive, a genética, também é muito diversa. Por que a gente foi parar lá em Brasília para falar dos direitos das crianças intersexo? Gente, pelo menos 2% da população tem condição intersexo. Não é tão raro assim. Mas como é uma coisa íntima, Fafá, as pessoas não ficam falando por aí, olha, sou intersexo, né? Agora as pessoas, a gente tem um movimento aqui no Brasil que está ganhando mais força, que é das pessoas intersexo, e elas estão reivindicando esses direitos. Quais são esses direitos? Você sabia que o Brasil é um dos últimos países aqui na América Latina que não tem uma lei que proíbe a cirurgia de correção estética em bebês? O que quer dizer isso? Se o bebê nasce com clitóris aumentado, o que acontece ainda em muitos lugares do Brasil? Faz uma correção para diminuir. Que é cortar. Gente, é cortar, é como se fosse cortar a ponta de um pênis. Então, é cortado o clitóris para que esteticamente pareça uma vulva. Tá, e aí, agora então, uma gente... pergunta. Se era uma pessoa com o clitóris aumentado, é só uma questão do tamanho do clitóris, que esteticamente parece... Lembra um pênis, é isso? Isso, tá. A gente pode fazer essa referência. Tá. Então, mas assim, biologicamente, hormônios e tudo mais, seria uma mulher? Ou não dá para... intersexo. Aí depende da condição. É intersexo. Aí pode fazer o exame genético, né? E pode detectar ali. Ok, geneticamente tá dizendo que é uma mulher, mas isso não quer dizer que o fato de ter o clitóris aumentado precise fazer alguma intervenção. Só que aqui no Brasil, então, às vezes a gente fala assim, nossa, tem mutilação genital lá na África, que absurdo. Gente, a gente tem mutilação genital aqui no Brasil, com bebês. Porque daí, o que acontece? A gente tem... Não se fala sobre essa condição na medicina. Eu já fui casada, meu ex-esposo é médico, ele é pediatra, e ele não teve essa formação, né? Foi no mestrado de educação sexual que a gente foi descobrir juntos sobre essa condição intersexo. Então, tem ainda muito médico fazendo essa cirurgia, às vezes o bebê tem 6 meses, 9 meses,
é cortado a ponta do clitóris, ou seja, essa pessoa muitas vezes fica impossibilitada de sentir prazer para o resto da vida. Ela fica com uma cicatriz que fica incomodando muito. Imagine uma cicatriz no pé que às vezes incomoda, fica mais um corte, né, profundo que a gente tem, incomoda. Às vezes está mais frio e a gente sente aquela sensibilidade. Imagine essa sensibilidade nas partes íntimas, né, na região íntima. Então, é uma luta que a gente ainda está travando, porque muitos bebês sofrem. E não é uma cirurgia por questões de saúde, é uma cirurgia para correção estética. Sim, por isso que é esse o nome. Né? Nossa, viajamos aqui, hein? Vai estar todo mundo com diploma em sexualidade humana, gente. E ó, tá todo mundo falando que é uma coisa que não é divulgada. A gente que não é da área, né? Eu falo a gente, e eu acho que muitas pessoas que estão aqui acompanhando não tem nem ideia de que isso acontece e estão falando que é um absurdo. E é um absurdo mesmo. Sim, gente, pesquisem lá, vocês vão ver essas pessoas que estão no movimento intersexo, vocês acham inclusive no Facebook, tá? Vários grupos, vocês vão ver o relato dessas pessoas, né? Que tiveram essa intervenção quando eram bebês e não puderam escolher, né? A pessoa ela tem que poder escolher ali a partir dos 18 anos como é que ela quer o corpo. Se ela quiser fazer cirurgia, aí ela já cresceu, ela vai ter maturidade para escolher. Mas o bebê tem o seu corpo invadido, né? E a gente comete ali um crime, né? E a gente tem mutilação genital no Brasil? Tem, de bebês, tá? Bebês intersexo. Então, ó, expandiu a mente, a biologia é diversa, ela não é binária? Não, a biologia não é binária. E o gênero também não vai ser binário. Gente, o gênero, quanto sexo biológico a gente está falando de anatomia, fisiologia, do que a gente vê do formato do corpo, né? A gente está falando de órgão genital quando a gente fala do sexo biológico. Então, vamos lembrar, pênis, vulva, genital intersexo. Gênero é o quê? Embora a gente fale, é homem, é mulher, o gênero é a construção social que a gente faz a partir disso, de uma maneira bem simples, tá? A gente está falando aqui... Construção social a partir do sexo biológico, seria isso? Isso, né? Tudo que a gente construiu. Ou é uma menina, logo o quartinho vai ser rosa, né? Ou é um menino, logo o quartinho vai ser azul, ele vai adorar jogar bola, ele vai ser o parceirão do papai. A criança tem 1 mês e a gente já tá ali imaginando que vai jogar bola, vai gostar de caminhãozinho, vai adorar super-herói, vai querer jogar videogame, vai querer ser engenheiro. Então, todas essas expectativas que a gente coloca, né? Logo, vai gostar de usar azul, xadrez, vai querer botar gravata, vai querer fazer a barba, vai querer... Enfim, a gente já imagina, porque nós temos já uma construção cultural do que significa ser menino e homem. Assim como a gente tem uma construção cultural do que significa ser menina e ser mulher, né? Então, nasceu com uma vulva, então é uma menina, vai gostar de rosa, vai ser princesa, delicada, cuidadora, vai querer ser mãe, né? Talvez ela seja enfermeira, talvez ela queira ser professora. Ela vai ser delicadinha, talvez seja dona de casa, né? Vai querer brincar de panelinha, de Barbie, vai gostar de assistir Let It Go, né? A Elsa, não, como é que é o nome? Frozen, vai ficar cantando, né? Vai querer ir vestida de princesa para as festas. Então, isso que a gente chama de gênero, que é a maneira como a pessoa se expressa, todas essas expectativas do que é ser menina, do que é ser menino, né? A gente chama de gênero. Então, essa construção social, tem muita gente que acha que muitas características do ser menino e ser menina são biológicas, né? Por exemplo, não, a menina é mais esperto. O homem nem precisa de mapa, o homem se vira quando tá por aí, né? Nem precisa ligar lá o Google Maps. Já a mulher é meio perdidinha. Mas olha só, gente. E a gente acha que é uma coisa biológica. É a coisa da mãe natural nela, né? Nossa mulher é cuidadora, ela é compreensiva, ela tem um sexto sentido, não é assim que a gente fala? Sim. Como se fosse algo que vem assim, a gente já vem pronta, é biológico, vem nos nossos hormônios, na nossa genética, a gente vem pronta para cuidar. Mas espera aí, nós somos de uma geração que a primeira coisa o primeiro brinquedo que a gente teve foi uma boneca, né? E aí essa boneca vinha com uma mamadeira,
né? E aí a gente aprendeu a fazer isso aqui, ó, quando estava brincando, a olhar para essa boneca e fazer de conta que é nosso filho, a cuidar, a fazer de conta que tem necessidades. Então a gente exerceu esse papel de cuidadora desde que a gente era bem pequenininha. Agora, E se aí o pega uma menino boneca na mão do menino, ele vai fazer a mesma coisa, né? Então é bem isso, o estímulo que foi dado. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quando a gente diz, não, o menino não tem muito jeito, né? Porque nem deu o bebezinho lá no colo do menino porque ele não sabe pegar. Menino é assim mesmo, não sabe pegar porque nunca deixaram a criatura pegar, tadinho. Ele não sabe, não tem jeitinho com o bebê, não sabe trocar fralda porque nunca deixaram ele pegar na boneca. A hora que pegou na boneca, alguém falou, não, pega aí não, isso é brinquedo de menina. Né? Qual que é o medo dos adultos? O medo é que esse menino vire gay. Não, Deus o livre, pega de começa com boneca, depois quer botar batom, depois se veste de princesa e aí pronto, tá perdido na vida. Gente, ser gay não é um problema, mas numa sociedade homofóbica acaba sendo, né? Então isso, Fafá, que a gente acha que é biológico, né? Inclusive a questão do estupro, tá? Tem uma pessoa ali comentando sobre Simone de Beauvoir e tudo mais, Sartre. Ah, legal, tá. Então tá bom. A pessoa não tá alinhada, veja só. Comentários que não estão alinhados à ciência, fundamentação científica, que é a nossa proposta aqui, né, Fafá? Uhum. Aí não tem vez, porque o que a gente está tendo é um papo aqui com fundamentação teórica, né? Não é um achismo. Ah, eu acho que é assim, a Fafá acha que é assim. A gente estuda muito, né? Então a gente está aqui porque a gente tem formação e muita responsabilidade. Que a gente fala, a gente sabe que está indo para famílias que seguem o trabalho da Fafá, que seguem o meu trabalho, que estão comprometidas com saúde da criança, com proteção contra a violência sexual. Então, simbora, vamos continuar aqui, né? Inclusive, então, isso... a live está aberta para pessoas de opiniões diferentes, porque é um espaço para que a gente possa aprender e abrir a nossa cabeça e entender que existem essas questões. Agora, o que não vamos admitir aqui é falta de respeito e pessoas querendo agitar aí de uma forma que não é produtiva que não contribua, claro. Sem dúvida alguma. E perguntas, gente, mandem mesmo, não, né? Porque às vezes é uma pergunta óbvia e todo mundo tem essa dúvida. Então, sendo com respeito e para contribuir para a gente crescer juntos e juntas, simbora, tá? Inclusive, então, vamos lá. Teve alguém que perguntou, eu já escrevi aqui, então podem continuar. Então, vamos lá. Então, só para finalizar sobre gênero, vamos lá para a violência sexual que a gente tem falado tanto aqui, né? Estupro. Uma mulher é estuprada a cada 11 minutos aqui no Brasil, né? E mais de 98% dessas situações, né, o estupro é cometido por homens. E aí tem muita gente que pensa assim, não, então é por homens, é porque o homem não controla o impulso sexual, né? A maioria dos abusadores de crianças são homens. Por quê? Tem muita gente que acha que é testosterona. Não, a testosterona aí não aguenta, tá com esse impulso sexual, vai lá e abusa da criança. Eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir. Se fosse, gente, uma questão biológica, genética, o que acontece lá na Suécia, na Finlândia, que pelo Fórum Econômico Mundial são os países com maior igualdade de gênero, ou seja, maior igualdade de oportunidade para homens e mulheres, né, de direitos de homens e mulheres, salários, participação na política. Por que lá é muito raro acontecer um estupro ou uma situação de abuso contra a criança? E o que acontece lá? Os suecos nascem com menos testosterona, né? Biologia é diferente? Não é igual. A questão lá é uma cultura, né, que respeita as crianças, é uma cultura que não é machista, é uma cultura que ensina os meninos, desde que eles são muito novinhos, que sobre consentimento, sobre respeito ao limite. Então, é a cultura e a educação que se dá lá, tá? Então, se fosse uma questão genética, se fosse uma questão de hormônio, que o homem não consegue se segurar, isso ia acontecer em todos os lugares do mundo, mas não é, gente, está mais ligado às questões culturais, tá? Infelizmente, numa sociedade como a nossa, que é muito machista, a gente autoriza abusadores, por isso que a gente tem tanto abuso sexual de crianças, tá bom? Então, gênero, gente, são essas construções sociais. E dependendo do momento histórico, esses padrões, né, do que a gente acha que é de menino e de menina, muda completamente. Tanto que o rosa e azul
é uma invenção atual, é desde 1940 que nós temos o rosa para meninas, e isso é da cultura ocidental, tá, gente? Não é no mundo todo. Então, desde 1940 só, faz menos de 100 anos, que o rosa é de menina e o azul é de menino. Antes disso, era inclusive o contrário, porque o azul era atribuído às meninas por ser a cor do manto da mãe de Jesus, né? E por lembrar também um céu calmo, um dia que não tem tempestade, um céu limpo, assim como o rosa era de menino, tá? Eu vou lembrar o nome do presidente, eu acho que é o George Washington, que tá todo de frufru, e você olha a foto e fala, é uma menina, né? Porque a gente está acostumado com esses padrões, e aí você olha e fala, é o presidente dos Estados Unidos quando criança? É. Então o rosa ele foi usado por muitos príncipes, por muitos reis, porque o rosa era uma cor de homem, né? Porque naquela época, dependendo da época que a gente pegue, da cor dos pigmentos, Fafá, no Renascimento, por exemplo, é o que hoje a gente conhece como aquele rosa antigo, rosa chá, que não é esse rosa pink. Então, os pigmentos que eram possíveis para as roupas dessa época eram esse rosa mais mortinho, esse rosa, né, antigo, que a gente chama. Ele simbolizava o sangue diluído. Então, o rosa era para mostrar o sangue das conquistas dos homens, da coragem do homem que ia para a guerra, né? Então, gente, para provar que isso é uma construção social, é só você ir na história e ver, por exemplo, né, a história dos brincos, a história dos batons. Os homens usavam maquiagem na época do Renascimento, perucas cheias de frufru. Aí a gente A pode Thaís até está viajar falando legal. sobre salto também, né? Comum a gente ver retratados os reis e imperadores, enfim, sei lá, ter mesmo salto. Então, Isso. realmente. E o salto também era uma forma de mostrar a classe, né? A hierarquia, quem podia usar salto eram pessoas da realeza, né? Da nobreza. Então, o salto, além de ser também, começa como um acessório de homens, também tem a ver com essa, para mostrar a diferença de classe. E aí os homens perceberam o trabalho que é e o desconforto que é usar salto, e eles falaram, não, salto, então agora vamos falar que é coisa de mulher e homem não usa mais salto. Aí eles se viram livres desse problema, que é usar salto, e assim ficou construído que salto é coisa de mulher e sem salto é para homem. Não é? É isso mesmo, mas é isso mesmo, o teu pensamento tá perfeito, é isso mesmo, papá. Agora, e não é à toa, né? Porque como as mulheres, historicamente, aí a gente tem que ver uma questão de classe também, né, gente? As mulheres, por exemplo, as mulheres pobres, as mulheres negras, elas sempre trabalharam muito. Então, quando a gente diz assim, as mulheres eram proibidas de trabalhar, a gente sempre tem que estar ligado assim, tá, mas quais mulheres? Né? Exatamente, não existe a mulher universal. Então a gente traz um pouquinho de história, mas sempre lembrem que não tem a mulher universal. A gente tem a mulher negra, né, que sofreu com a escravidão, com a pobreza, né, com a solidão, com os estupros. E a gente pode abrir uma live só sobre isso, no dia que a gente quiser. Mas simbora lá, acho que ficou claro o que é gênero, né, amiga? Então, gênero tá ligado à construção social. Que a sociedade põe para assim, quando é gênero, daí gênero estaria masculino veste e se comporta dessa maneira, feminino veste e se comporta dessa maneira. Mas daí tem os outros 29 gêneros que daí, só que esses gêneros nem são considerados pela sociedade. Então eles nem esperam muito comportamento, né? Ou esperam os comportamentos preconceituosos, de repente, né? Tipo, Exatamente. Uma pessoa, sei lá, transgênero se comporta dessa forma, mas isso é tudo dentro de um preconceito criado, né? Seria isso? Sim, e aí a gente pode falar isso. E aí a gente pode dizer, mas o que são todos esses gêneros? Mas são pessoas que não seguem essa ideia binária, né? Que pode ser que tenha um cabelo curto e às vezes vai andar com um vestido super de frufru, mas não vai andar com maquiagem. Talvez seja uma pessoa que não tem as mamas, mas coloca vestido, se sente bem de saia. E tem várias formas de se expressar. E são pessoas que não se reconhecem ou também não querem seguir esse código de, bom, eu sou assim, então eu tenho que ser delicada, se eu tenho uma vulva, vou gostar de rosa. São pessoas que falam, bom, eu sou o que eu sou, eu me visto desse jeito, eu não preciso me enquadrar nessa classificação, que é uma classificação cultural, né? E aí, ela só existe porque a gente dá esse valor. Então o gênero está super ligado à identidade de gênero.
Ou não? Quer dizer, não, Sim, né? Porque às exatamente. vezes a gente pode olhar para o menino e falar, é menino. Só que ele não se identifica. Até tem uma pergunta aqui, uma mãe falando que o Isso. filho dela tem 13 anos e ele não se identifica com o corpo dele. Então a gente pode olhar para ele e falar assim, tem cara de menino, tem jeitão, é menino, mas de repente não é o gênero que ele se identifica, é o gênero que a gente, como sociedade, impõe. Aí, Isso. É porque tem a identidade que é atribuída logo que nasce, né? certo. Então tem uma identidade forçada, que pode ser que isso dê certo ou não. Então, por exemplo, qual é o sexo biológico no nascimento? Nasceu com pênis. Então a gente coloca aquela identidade de gênero. Ah, então é um menino. Ou seja, a gente vai moldando a vida dessa criança, comprando brinquedos, né? Arrumando o cabelo, de modo, de acordo com o que a gente entende que é aquele gênero. Então, todos os meninos estão assim, são assim, então é isso que eu vou fornecer ali na educação do meu filho. Mas pode ser que essa pessoa, ela vai crescendo, né? Pode ser até nessa idade aí da infância, já na primeira infância, que, opa, tudo bem, eu tenho um pênis, mas eu não estou me identificando com isso aqui que me atribuíram, né? Eu não curto usar bermuda, eu não quero que meu cabelo fique curto, né? Eu quero que ele seja comprido. Ah, mas eu gosto de rosa, eu gosto de usar essa outra roupa, eu adoro brilho, né? Poxa, eu gosto de ser mais sensível, eu gosto de rebolar, né? Eu gosto de ter movimentos mais delicados. Então, muitas vezes, aquele gênero que foi atribuído, né? Você nasceu com pênis, logo você é um menino. Pode ser que a pessoa fale, eu não me identifico com isso, né? Uhum. Ou então, eu não me identifico com esse corpo. Aí a gente vai entrar nos transgêneros, né? E aí, ou pode ser outro assunto, ou a gente pode se aprofundar agora, mas acho que vamos parar aqui para a gente responder Tá. as questões de gênero e a gente pode abrir uma live sobre transgênero, que daí a pessoa que nasce com sexo biológico, mas não se reconhece naquele corpo, tá? E essas modificações podem ser nas vestimentas, pode ser nos hormônios, se a pessoa quiser se transformar, se ela quiser fazer essa transição, e pode ser com cirurgias mais lá para frente, tá? É mais raro e deve ser uma escolha da pessoa, tá? Quando ela tem maturidade para isso. Então, se tem alguém pensando assim, Carol, e aquele deputado, Jean Willis, né? Que queria que as crianças pudessem fazer cirurgia já para mudar, que as pessoas chamam de mudança de sexo, né? Não é esse o termo que a gente usa, gente. Para mudar o sexo com 12 anos, que absurdo. Gente, isso é fake news, tá? Não existe isso. Ninguém com bom senso, mesmo que você não goste do Jean Willis, isso era uma fake news, era uma grande mentira. Ninguém estava lutando para criança de 10, 12 anos ir para cirurgia, tá? Pelo contrário. Existe quem faz esses estudos de gênero e está conectado com todas essas questões da sexualidade, a gente deseja que a pessoa tenha maturidade para tomar as decisões. E isso vai acontecer lá na adolescência, com uma equipe multidisciplinar, com médico, com psicólogo, com psiquiatra acompanhando, tá? Então, gente, cuidado com as fake news aí, para vocês não se confundirem. Inclusive, Carol, a gente não vai se estender nesse assunto agora para poder falar sobre Tá. gênero em outras, né, outras questões a respeito, mas só para aproveitar aqui a Rosângela em relação ao filho dela, o que você orientaria para quem tem alguma, ou a própria pessoa que não se identifica com o seu sexo biológico, ou se tem um filho, uma filha, uma criança, adolescente que está nessa situação? É o quê? Procurar o pediatra, procurar um psicólogo? Que profissional que deve procurar para começar esse trabalho? Tá, a primeira ideia precisa ser trocada com o pediatra ou a pediatra, tá? Mas eu já vou avisando que nem todos os profissionais estão preparados ou têm formação para lidar com o tema. Começa pelo pediatra, até porque existe na Sociedade de Pediatria, Brasileira de Pediatria, um monte de resolução, tá? Pautada na ciência, que orienta os médicos a lidarem com isso. Mas não são todos, gente. Depende muito da formação, da faculdade, da idade desse médico, se esse médico se atualiza, tá? Então, não rolou com pediatra, vai em busca de um psicólogo. Pode ser que psicólogo também não dê conta? Pode, gente, é mais raro, tá? A maioria dos psicólogos que eu conheço, assim, estão super alinhados com esse tema. Carol, mas eu não tenho grana. Vai pelo CREAS, vai via CREAS, vai no Conselho Tutelar. Gente, Conselho Tutelar, primeiro, não serve para prender criança indisciplinada, nem adolescente que fez traquinagem. Não é para isso. Conselho Tutelar é para defender e garantir os direitos de crianças e adolescentes, tá?
Então, é para auxiliar. Então, se você não tem grana e está percebendo que existe algum prejuízo no desenvolvimento da criança, porque ela não está sendo atendida, não tem acesso a psicólogo, vai no conselho tutelar e fala, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu estou com essa questão, e isso, gente, pode ser em relação à saúde, não consegue alguma cirurgia, a criança está apresentando alguma mudança de comportamento, vai no conselho e fala, preciso de ajuda. Que o conselho vai encaminhar, tá? Tanto a proteção da criança quanto o atendimento dela, vai tentar encaixar no CREAS, que é um serviço de assistência social, e lá tem assistentes, psicólogos, e é possível aí se pensar junto com num conjunto de profissionais qual o melhor caminho, qual o melhor atendimento para a criança, tá? Mas a experiência que eu tenho com os CREAS é de amor total, tá? Os CREAS, assim, nossa, são profissionais capacitados e normalmente são serviços que têm um atendimento maravilhoso, viu, Fafá? Joga lá no Google CREA e o nome da sua cidade que você vai encontrar. Tem alguém dando a dica, CREAS, que a Mari com dando a S no dica final. de procurar o grupo Mães pela Diversidade, que tem muita orientação e conversa e médicos. Isso. Então, já fica essa dica também, para procurar. Que legal, Acho que é um ótimo. espaço para bastante troca, deve ser bacana. Bom, vamos continuar aqui, deixa eu ver. Ah, Carol, vamos aproveitar. Existe, o que é e existe a tal ideologia de gênero? A ideologia de gênero, Fafá, tá na mesma caixinha desse projeto do Jean Willis, que falava que toda criança ia passar por cirurgia se quisesse mudar de sexo, tá junto com a tal da mamadeira de piroca, perdão o termo, mas todo mundo conhece assim. Então tá naquela caixinha de notícias falsas, de fake news, tá? Que são criadas para criar esse pânico moral e deixar todo mundo desesperado, achando que o mundo vai acabar e que todo mundo vai sair erotizando as crianças. Gente, não existe ideologia de gênero, tá? Que seria uma ideologia que quer criar uma grande bagunça, que quer que meninos virem meninas e meninas virem meninos, que quer que menino brinque de boneca, porque daí ele vai ficar afeminado e a gente vai ter uma ditadura gaysista. Basicamente é essa a explicação para tal da ideologia de gênero, tá, gente? Que é uma grande confusão. O que existe são os estudos de gênero, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está pensando assim, como é que a gente está educando meninos e meninas, né? O que a gente acha que é um valor do que é ser menino, do que é ser menina, e será que isso está dando certo? Isso que é estudo de gênero, é a gente pensar. Qual que é a relação, por exemplo, por que a gente tem um estupro a cada 11 minutos? Por que uma a cada quatro crianças é abusada sexualmente aqui no Brasil? Por que a gente é o 4º país do mundo em casamento infantil? Por que é o 5º país do mundo, né, no ranking mundial em número de feminicídio? Opa, está acontecendo alguma coisa que a gente está educando homens e mulheres, de alguma forma, meninos e meninas, e que está chegando num ponto que a gente tem todas essas violências, que são violências baseadas no gênero. O que é o feminicídio? Feminicídio, gente, não é simplesmente a morte de uma mulher, porque uma mulher pode morrer, por exemplo, num assalto ali no trânsito, né? Isso não é um feminicídio, ela é uma mulher que morreu numa condição de assalto, mas o nome desse crime não é feminicídio. Feminicídio é quando ela morre por ser mulher, ou seja, porque estava casada com um cara que era ciumento pra caramba, um cara que achava que era dono dela, ela resolveu se separar, ou eles se separaram e ela começou a ter um outro relacionamento, começou a ser feliz, resolveu trabalhar, e aí o cara, né, que a grande maioria dos casos de feminicídio são cometidos, né, o crime é cometido pelo ex-companheiro, ex-marido, ex-namorado, ex-ficante, né? Então ele acha que era dono dessa mulher, e aí ele não aguenta o tranco de conviver com a independência dela e ele prefere matar, né, quando não mata a mulher e os filhos, para tentar lidar com aquilo, né? Então, gente, todas essas violências vêm de algum lugar e elas vêm dessas relações entre os gêneros. Diferença biológica, Fafá, não é problema, tá? Quando a gente fala dos estudos de gênero, ninguém está dizendo que não existe diferença biológica. Inclusive, a gente começou falando sobre biologia. E as diferenças são maravilhosas, gente, tá? Tem gente que tem pênis, tem gente que tem vulva, tem gente que tem genital intersexo, e diferença existe. Ninguém está negando isso. É óbvio, tá? A gente olha, tá ali as diferenças, tá bom? O problema é quando a diferença
vira desigualdade. Diferença não é problema, mas desigualdade de gênero é problema. É problema quando a mulher tem medo de andar sozinha na rua. É problema quando a gente tem que ter uma lei que desde 2018 se chama importunação sexual, porque os caras ficam se masturbando no pescoço, na roupa das mulheres, quando a gente está saindo para trabalhar. É problema quando meninas são abusadas por pais e padrastos. Então, tudo isso mostra que existe uma desigualdade de gênero. Então, diferença é maravilhosa. Inclusive, o mundo tem essas diferenças e essa diversidade. Qual que é o nosso problema? Desigualdade. Porque desigualdade gera violência, feminicídio, casamento infantil, né? A gente é o quarto país do mundo. Casamento infantil são as uniões, tanto formais quanto informais, que normalmente é um cara bem mais velho com uma menina abaixo dos 18 anos. Então, ela para de estudar, ela para de ter sonhos, ela passa a ficar em casa, ela também vive no ciclo do relacionamento abusivo. A gente tem exploração sexual, gente, também aqui no Brasil, de monte, pelo mesmo motivo, tá? Desigualdade de gênero e mais a desigualdade social, né, Fafá? Porque se você tem pobreza e miséria, uma das saídas para se manter é a exploração sexual. Então a gente tem que pensar em tudo isso. E quase estamos entrando em política aqui, mas vamos lá. Bom, quem tá gostando, ó, vou lembrar, clica na flechinha aqui, nesse aviãozinho, e manda para mais gente assistir. Ou se você está assistindo a live que ficou gravada, compartilha, deixa o seu like. Tem que lembrar de fazer essas coisas para gerar engajamento e a gente continuar fazendo esse conteúdo. Próxima pergunta, Carol. Orientação sexual, o que é? Entra dentro desse papo de gênero? Entra porque as pessoas confundem muito, né? Elas colocam tudo na mesma caixinha. Assim, por exemplo, se esse menino não gosta de azul e ele brincou de boneca, veja que a gente só tá falando de gênero, quando a gente só tá falando da construção social, né? Esse menino rebola, ele assim, ele chorou, né? Então, já começou ali a enfrentar esses estereótipos de gênero. Aí as pessoas acham que isso tem ligação com a orientação sexual, né? Esse menino talvez seja gay. A menina gosta de futebol, ela tem um jeito mais enérgico de ser. Ela deve ser lésbica. Aí a gente confunde tudo, gente. Nem sempre um menino sensível vai ser gay. Pode ser que ele seja gay, pode ser que ele seja heterossexual lá na adolescência. Assim como uma menina pode adorar futebol, pode ter a voz mais grossa, ela pode ser mais enérgica e a gente fala, tá parecendo menino. Não, ela tá parecendo ela mesma. E pode ser que ela seja lésbica, pode ser que ela seja heterossexual. Assim como uma adolescente super delicada, super Barbie, super princesa, né, que obedece aquele padrão da delicadeza, pode ser que ela seja lésbica. Só que a gente cria esses preconceitos. Então, orientação sexual, gente, é para onde se orienta o nosso desejo. É com quem a gente quer ficar, ir no cinema, construir uma família, ter ciúmes. Né? Não que ciúme seja bom, mas faz parte da nossa construção, né? A gente aprendeu assim, tipo, tá curtindo quem? Quando eu falo de tudo isso, de todas essas emoções que vêm à tona, é pra gente lembrar que orientação sexual não tem a ver só com sexo, atividade sexual, né? Com transar. Ele é gay, então ele transa com homens. Não. Ele se relaciona, se apaixona, sente ciúme, sente falta, quer receber o coraçãozinho do WhatsApp, o coração, né? Quer andar de mão dada na rua, quer dar um beijo de saudade. Então, isso é orientação sexual. E a gente tem que tomar cuidado, gente, porque quando a gente fala assim, eu respeito, tudo bem, é gay, tudo bem, mas não precisa ficar beijando, dando bitoca aí na frente dos outros. Aí já é exagero. Gente, vocês já viram o que casal heterossexual faz? Para o shopping para pedir em casamento, né? Filma, contrata esses carrinhos de mensagem para acordar os vizinhos, para falar, eu te amo, né? Então, assim, é sério que você está achando que casal homossexual de mão dada está sendo exagerado? É porque você não está lembrando que casal heterossexual é capaz de fazer. Então, gente, mão dada, bitoca na boca, que não é tipo beijo de língua, porque nem casal heterossexual é legal ficar se beijando assim, né? Porque é um ato mais íntimo ficar se agarrando. Então, isso não é legal nem para hétero, nem para homossexual. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses preconceitos, tá? Eu sonho por um mundo em que casais homossexuais, heterossexuais, bissexuais,
vão sair de mão dada na rua, porque, gente, amor é muito lindo. E a gente está muito acostumado a passar por cima, às vezes, de uma pessoa em situação de rua e não se chocar com aquilo, mas a gente se choca com um casal de mão dada. Alguma coisa está muito errada. Está muito errado quando você não se preocupa com uma pessoa numa condição muito dolorosa, que é não ter um abrigo, que é não ter a dignidade básica para viver, né? A dignidade humana, mas você se preocupar com um casal de mão dada. Uma coisa está errada, a gente tem que pensar. Sim. Essa coisa de casal se beijando na boca, né? Tem muita gente que pergunta, Fafá. Sim, chegou, como é que vai explicar para os filhos? Então, vou até adiantar aqui. Chegou uma pergunta por e-mail. Como eu explico... Tá aqui. Como fazer para explicar para a criança sobre o beijo entre duas pessoas do mesmo sexo? Foi assim que chegou a pergunta, né? Da mesma forma que você explica um beijo entre pessoas de sexos diferentes, gêneros diferentes. São duas pessoas se beijando, tá rolando uma troca de afeto, mas que deve ser feita com respeito, dependendo do local onde você tá. Esse beijo também não vai ser um beijo de novela, né? Mas da mesma forma, estão trocando afeto. Quando você for maior, for adolescente, adulto, vai poder dar beijo também, se você quiser, se a outra pessoa quiser. Não é da mesma maneira, né? Não tem que... se é beijo entre duas pessoas do mesmo gênero, do mesmo sexo, não pode. Mas aí... Não é isso, Carol? Perfeito, perfeito. Vou passar meu diploma aí. Mas é isso, né, Fafá? É isso. Thomas... Isso, não tem muito que... pode falar. Pode falar. Não, mas é isso, é que as pessoas, elas, daí gera esse medo. Não, eu posso até explicar, mas e se meu filho olhar e, de repente, isso der um impacto aí na orientação sexual dele? O que você acha, Fafá? O que você responderia para uma pessoa que falasse assim, e se meu filho olhar um casal homossexual, sei lá, pode despertar um interesse? As pessoas homoafetivas estão olhando as heterossexuais se beijando e nem por isso estão virando, né? Estão se identificando com o gênero oposto. Então, não é isso, exatamente, não é isso que forma orientação sexual. Não é olhar e falar, nossa, deu um treco aqui, agora descobri tudo. Não é assim, né, gente? Não é assim. Até porque a pessoa... Eu acho, se eu olhar uma situação assim e de repente der um plim, falar assim, puxa, eu sempre me identifiquei, sempre tive essa vontade, mas não tinha coragem nem para mim, nem para explicitar, e se sentir encorajado e fortalecido para expressar a sua sexualidade, sua vontade, claro. Sua orientação, enfim, não é isso? Sei lá. Exatamente. Esse plim, se acontecer, é de algo que já estava ali há muito tempo, né? Latente, sendo desenvolvido, e é isso. É feito, amiga. O Thomas está falando aqui, tem os assexuais que tem uma outra maneira de atração sexual. Bom, aí realmente não só assexuais, né? Também tem vários tipos de formas de expressar ou de não ter interesse em qualquer que seja o gênero também, né? E nem a pessoa não tem nem vontade de transar, às vezes só um abraço está suficiente. Exatamente. Né? Tem. Pessoas que não têm esse interesse podem estabelecer alguns tipos de relação romântica, fazer conchinha, andar de mão dada, beijar na boca, mas não tem vontade de ter atividade sexual. E pode ser que tenha vontade só no começo e depois fique super tranquilão. Então, as pessoas assexuais, elas, durante muito tempo, até se falou, às vezes são pessoas que têm algum problema, precisa fazer terapia, sofreu algum trauma, mas hoje a gente já sabe que não, que é também um tipo de orientação sexual em que a pessoa, ela escolhe não ter atividade sexual, para ela não faz falta, né? Não precisa ter esse formato no relacionamento, ela se relaciona de outras formas, e isso não quer dizer que não exista, por exemplo, monogamia de um casal que não tem atividade sexual, mas eles têm um combinado de exclusividade em outras expressões românticas e afetivas que eles têm. Muito bem lembrado aí, tá bom? E aí tem, dependendo da classificação, os pansexuais, né? E aí a gente pode abrir uma live também só sobre isso. Amiga, a gente vai passar mais uns 30 anos só falando de sexualidade. Já vimos que terá uma segunda live, pelo menos, para a gente continuar a falar sobre gênero e tudo mais. Eu queria agora... Bom, a cultura do gênero é muito disso que a gente já falou, que você explicou na hora de falar sobre o que é gênero. Queria ir agora para as perguntas, porque chegaram umas perguntas muito boas
Vamos por lá. e-mail. E nós temos Legal. 10 minutos, Carol. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Meu filho... como trabalhar a questão dos estereótipos de gênero que atrapalha as meninas? E eu diria que atrapalha os meninos também. Como trabalhar isso? Uhum. Bom, amanhã, não sei quando que você vai ler, né? A gente tem um livro que é Quem Disse, que trabalha essas questões. É uma publicação, saiu faz umas 2 semanas. É um livro que eu tô gostando muito de trabalhar, também tem o meu aqui, tá? Quem Disse. Gente, tem um monte de história, não precisa ser só esse Quem Disse, que é... Pode falar. Quarta ou sexta, se tudo der certo. Mas eu vou colocar no Instagram, vou avisar todo mundo. Vão acompanhando. A gente precisa rever a nossa própria educação. Se você é mãe, pai, né, familiar responsável e está preocupado com isso, olha, como é que eu vou dar uma educação diferente para minha menina? Como é que eu vou desconstruir esses estereótipos? Começa a observar o que acontece dentro de casa. Se a menina está fazendo um chá, um bolinho legal, e você fala, já pode casar. Opa, reproduziu aí um estereótipo. Quem disse que o fato dela fazer bolo vai ser um bolo para o companheiro, para a companheira dela? Não precisa necessariamente casar. Ela pode, sei lá, fazer mestrado fora, né? E aí ela vai fazer o bolo dela lá na cozinha, lá em Londres, sei lá onde é que ela quer estudar. Pode ser, né? Ou então se você fala, ei, princesinha, não faz assim não. Ei, tá falando muito alto, olha, tá toda suja. Eu tô toda suja, tá parecendo um moleque. Opa! Menina não pode voltar suja, menina não pode ser enérgica, menina não pode jogar bola. Então percebe o que está acontecendo ali dentro de casa. Como é que os adultos estão reproduzindo também esses estereótipos, né? Você está possibilitando a menina expandir os seus planos de vida, né? Ou você está sempre dando o brinquedo cor-de-rosa, a Barbie, né? Que a Barbie é sempre magrinha, a Barbie está sempre fazendo compra. Que tipo de livro essa menina está lendo? Ela está conhecendo as mulheres feministas, as mulheres presidentas, ela está entrando em contato com as mulheres negras que revolucionaram, a primeira deputada negra aqui do Brasil. Você está contando essas histórias para ela? Ela está se identificando e falando, nossa, caramba, olha que legal que é ser mulher. É difícil, mas também pode ser muito legal, né? Olha onde é que eu posso chegar. Mostra filme, vai assistir um filme bem legal. Né? Tem um monte de filme que mostra a história aí das mulheres, desenha, procura no Google, vai lá. A Fafá também tem um monte de história, tem Frida. Você também já contou, né, Fafá? Dá umas ideias aí. Mulheres incríveis. Então, dá mais exemplos aí de como é que a gente pode... Porque você tem sobrinhas, né? Sim, como é que você traz essa perspectiva para elas? Inclusive, o pessoal está dando dicas de outros livros aqui. Eu vou fazer depois eu estou dando print nas dicas que vocês estão dando e eu coloco a listinha lá. Ai, que legal. Que o pessoal tá dando para isso. Sobre como que é trabalhado com as minhas sobrinhas. Elas jogam bola, daí uma tem vontade de dançar balé, vai dançar balé. A outra quer ser o Homem-Aranha, vai ser o Homem-Aranha. E aí põe a roupa do Homem-Aranha, mete uma saia de tutu por cima. E tá tudo certo, estão se divertindo, a criança tem que brincar, explorar o mundo. Eu acho que é muito por aí. Aí tem a ver também com uma outra pergunta, Carol, que é: meu filho resolveu pegar os meus sapatos e brincar. Todo menino que brinca com os sapatos da mãe será homossexual? Aí voltamos, né? Gênero é diferente de orientação sexual. Um sapato é um acessório que identifica o quê? É uma construção social. Lembram do sapato que a gente estava falando? Que o sapato já foi um artefato, um acessório masculino? Então, é uma construção social, tá? Então, gênero, a maneira como ele está tentando expressar, que às vezes ele nem está tentando imitar a mulher, nem está tentando imitar a mãe. Às vezes ele está imaginando assim, como é que eu posso ficar mais alto, igual o Hulk que eu acabei de ver ali? Vou subir nesse sapato da mãe que eu vou parecer mais alto. A gente não faz ideia do que passa na cabeça da criança. Às vezes a gente fala, tá curtindo um salto, uns brilhos, e a criança tá ali imaginando uma coisa totalmente diferente. Então, primeiro, isso não tem a ver com orientação sexual. Pergunta para ele, do que você tá brincando? Às vezes esse menino vai te surpreender de uma maneira fantástica, né? E se ele falar de ser a mãe, tudo bem também, né? Ele admira tudo bem, exatamente. Ele queria ser a mãe, isso não quer dizer que ele vai ser homossexual e nem que de repente ele se identifique com outro gênero.
E se identificar e for Exatamente. homossexual, também não tem problema, né? Isso. Exatamente. E se for uma criança transgênero, que é mais raro, tá, gente? É mais raro, é uma porcentagem muito pequena de crianças, de pessoas, né, que não se identificam com esse gênero que foi atribuído no nascimento. Também pode acontecer. A Fafá leu uns livros ótimos faz umas 2 semanas. Conta pra gente, Fafá. Pois é, tem aqui. Então, ó, enquanto a Fafá busca ali, gente, a criança pode brincar com qualquer coisa e ela, na verdade, ela tá descobrindo o mundo, ela tá testando os papéis, então ela pode brincar que ela é médica, que ela que tem o supermercado, que ela é mãe, que ela é o incrível Hulk, que ela é o Homem-Aranha de tutu de balé, tá? Que ela é o incrível Hulk de sapato de salto. O menino pode fazer de conta, hoje eu vou ser minha mãe. E eu vou, sei lá, vejo minha mãe cozinhando, eu vou botar o sapato e vou ali brincar disso. E isso, gente, não é preocupante. Preocupante é a gente limitar a vida da criança, né? E a gente atribuir esse pensamento adulto, cheio de caraminhola e cheio de fake news, na expressão da criança. Ela tá feliz pra caramba brincando, possivelmente. Mas a Fafá tem mais dicas sobre isso. Inclusive, aconteceu uma coisa, teve um comentário muito legal, porque então, há umas 2 ou 3 semanas, eu fiz a leitura do Menino Perfeito e desse livro chamado Maremoto. E o Menino Perfeito, para quem não assistiu a live, fica aqui o convite, mas eu vou precisar dar um spoiler aqui, porque é muito legal a maneira como você pode se surpreender e no final. Mas, enfim, é um menino perfeito e ele faz tudo o que é esperado de um menino, ele ajuda, né? Põe a mesa, faz a lição de casa, tudo certinho. Então, é o menino perfeito, ele usa camisa e tal, faz tudo o que é esperado do menino. E aí ele tem um segredo, que é à noite. Então, à noite, o menino, não vou contar a história toda aqui, porque estamos chegando no final, mas à noite, quando não o viam, eita, só para criar um suspense aqui. À noite, quando não viam, ele se transformava. E assim, os adultos, eu vou falar, quando eu li, eu fiquei assim, ó. Não esperava isso. As crianças leem esse livro e elas falam, tá, e daí? Teve um comentário maravilhoso que uma menina, a mãe escreveu, dizendo que a menina olhou e se decepcionou horrores. Falou, que tipo de segredo é esse? Eu me transformo em dinossauro, eu coloco fantasia do Hulk, eu viro não sei o quê. E eles, só porque colocou uma roupa... Juro, gente, teve um comentário assim, eu achei maravilhoso. Que é isso? A criança, ela tá brincando no mundo da imaginação dela, se divertindo. Pode ser que esse menino perfeito se identifique com o gênero feminino? Pode ser. Pode ser que ele queira ser uma drag queen? Pode ser. Pode ser que queira ser transgênero? Pode ser muitas coisas, mas pode ser que ele estivesse apenas brincando, não pode, Carol? Apesar de, assim, ser um segredo, talvez porque os pais não deixem, ele quer brincar, se expressar de alguma forma, sei lá. Mas é muito legal porque as crianças, elas, quando não tem essa formação em casa, essa coisa cultural na família, ela lê esse livro e ela fala, sério mesmo? Tudo isso por um segredo desses? Vamos para a próxima história. O livro é O Menino Perfeito. Vocês podem procurar. Gente, esse livro é incrível. É maravilhoso. Esse livro é incrível. Eu conheci com o Fafá, tá vendo? Fui assistir a live dela, foi. Tô sempre aprendendo com o Fafá, gente. Ela é minha amiga, mas eu tô sempre ali, ó. Nós aprendemos muita coisa que outras. E esse livro, Maremoto, ele é super bonito. Esse aqui é sobre transgênero mesmo. E fala de uma forma super poética. Enfim, também está na mesma live, Maremoto. Esse é mais poético, legal. Mas também é sobre bem a identidade assim, com o que se identifica. E enquanto... fica até a sugestão aí para a mãe que falou que o filho não está se identificando. Assistam essa história. É bem maravilhosa, do Maremoto. E tem o Pode Pegar, que também é super legal, que fala dessa questão do brincar com coisas que, de repente, são de um gênero pela sociedade, né? E que a criança quer brincar. Por exemplo, a questão do salto. Ou a menina tem que usar saia, mas ela quer pôr uma calça. E aí estão os dois lá, é um coelho e uma coelha. E eles estão brincando e cada um começa a usar a roupa do outro ou os acessórios do outro. Então, o coelho... Aqui, ó. O coelho está querendo alcançar a fruta, não consegue. O que a coelha faz? Empresta o salto dela. Pronto, ele alcançou.
a fruta. Maravilhoso. A coelha quer pular, mas ela tá de saia, então ele empresta a calça para ela ter mais agilidade para pular. E eles só estão facilitando a vida deles. Então, esse livro também é muito bacana. Quem está perguntando os livros, eu vou deixar a listinha lá das indicações. Fora, por exemplo, o Leleco da Carol, que eu também já contei numa live, que tá... mostra lá o menino, ele brinca de boneca, ele ajuda a levar os pratos para pia depois que come. É o Leleco. Esse aqui também é super legal para trazer essas questões. Ele vai na horta junto com o pai, é o pai que fica trabalhando em casa, a mãe que sai para trabalhar. Super legal também para quebrar esses estereótipos, não é, Carol? Maravilha, isso mesmo, Fafá. Gente, vocês podem, a gente continua, porque eu acho que tem mais perguntas, né, Fafá? E a gente pode continuar esse papo na semana que vem. A gente volta com esses conceitos, tá, gente? Porque na primeira vista, assim, dá um treco de muita coisa, sexo biológico, orientação sexual. A gente faz essa revisão e vai respondendo mais essas perguntas, tá? Ótimo. Mas, Fafá, adorei aí. Perguntas, me mandem, podem mandar, tem chegado pergunta por e-mail, podem mandar nos comentários aqui do Instagram, nos comentários do Facebook. Facebook acaba que eu não mexo tanto, mas do YouTube. Que eu venho fazer as perguntas para Carol, eu vou anotando tudo. Inclusive, tem pergunta que chegou aqui, não deu tempo, dei print, vai rolar. Perguntaram sobre abuso sexual, vamos fazer uma live só sobre isso, mas a primeira live que a gente fez é só falando sobre autoproteção, então procure lá, a primeira live tá no YouTube. Mas eu acho que a gente vai fazer uma ainda só falando sobre isso. Tipo, aconteceu, como é que fala, o que faz, como orientar a criança se estiver passando por uma situação, bem prática e acho que bem sobre isso, porque as pessoas estão trazendo essa pergunta. E teve mais alguma coisa? Alguém que perguntou sobre masturbação, por que a pessoa se masturba, um homem se masturba no ônibus em cima da mulher, porque ele pode ter um problema psicológico. A Carol falou que também é muito da questão cultural, de como a gente está inserido numa cultura machista, que permite que aconteçam esses tipos de coisa. Mas então, podemos, de repente... Aqui a Carol já falou sobre isso em várias lives, né? Essas questões... a gente está completando 9 horas hoje de papo. 9 horas. A gente tem que comemorar a próxima, que vai fazer 10 horas, menino. Isso é um marco. 10 horas de educação sexual. Né? Então, semana que vem continuamos o papo sobre gênero. Quem tiver perguntas, mande. E, Carol, muito obrigada. Olha, eu quero fazer um elogio ao pessoal que estava aqui comentando, porque eu falei... Que galera desconstruída que tá aqui com a gente, que orgulho! Eu também fui acompanhando, eu tava amando! E teve alguma pessoa que falou assim, eu tenho a cabeça vazia, tenho a cabeça oca, sei lá, preciso aprender essas coisas. Você que falou que tem a cabeça oca, que tem a cabeça vazia, não tem coisa nenhuma, porque o primeiro passo é a gente reconhecer que a gente não sabe as coisas e que a gente precisa aprender. Eu era cheia de preconceitos com relação a questões de orientação sexual, de transexualidade. E foi a hora que eu falei, nossa, eu preciso rever meus conceitos. E fui estudar e fui entender. E, nossa, que bom que tem pessoas como a Carol que estão aí disponíveis para conversar com a gente e ensinar tanta coisa. Então, Carol, muito obrigada. Você não tem... Obrigada, querida. Não tem cabeça oca nem nada. Que coisa maravilhosa estar aberta para aprender Nossa, já tá... Nossa, já tá mais do que meio caminho andado aí, né? Na verdade, abriu espaço na mente, tirou caraminhola, tirou preconceito. E esse espaço que você tá achando que é vazio é um espaço para você receber e começar a refletir sobre outras coisas e desconstruir, né, essas coisas que têm feito tanto mal e têm gerado tanta desigualdade, né, na nossa sociedade. Então, vamos lá, vamos continuar falando sobre isso. Então, semana que vem estamos aqui de novo. Fafá, obrigada de novo por esse espaço, tá? Adoro estar aqui conversando com você. Os nomes dos livros nos comentários, vou colocar nos stories, porque o pessoal está perguntando do livro. Vou colocar tudo. Carol, brigadão, beijos, até terça. Até a próxima semana. Beijo. Espalhem essa live para geral. Desconstrução é necessária todo dia. Estamos aqui nos desconstruindo. Obrigada por estarem com a gente. Beijos!